Começar de lá pra cá. Isso, começa do início pra cá. Agora sim. Pediu o impeachment da presidente. Ah, o impeachment? Ah, legal. Veja, está bem informado, hein? Como ocorre isso? Veja, impeachment é uma palavra inglesa, tá? Nós somos brasileiros, falamos português, certo? Nós aprendemos português na escola. Mas isso aqui significa impedimento, significa retirada do cargo, tá? Só pode retirar um presidente do cargo com um processo justo, que é que o doutor comentou aqui. Justo, né? O impeachment, no caso, não é do Poder Judiciário, tá? Fiquem sabendo, como nós falamos assim, existe poder executivo. Esse processo de impeachment chamado, que vocês leem no jornal e escutam, ele é um processo muito específico, muito especial, que corre lá no Legislativo, no Congresso Nacional, tá? E faz um julgamento mediante uma acusação. Tem que ter um fato, tá? Um fato específico que está na... Pode não alcançar a Constituição. Achei muito bom, muito bacana esse arranjo que tem aqui atrás, com os códigos de processo civil, penal. Todos esses livros que vocês veem ali, o mais importante é esse aqui. É a Constituição Federal, tá? Com base na Constituição, tem os direitos todos que foram falados por nós aqui, inclusive. Com base na Constituição é que pode ou não ser tirado um presidente, tá? Mas só pode ser tirado mediante uma acusação, um fato determinado, e ele tendo amplo direito de defesa. Tá? Não pode chegar lá, como eu fiz aqui, pecado é o presidente, sai do cargo. Não pode, tá certo? Entendeu? Consegui responder? Quem é o próximo na fila? Deixa eu ler aqui. Pode ler. Nossa, essa eu vou ter que responder direto. Existe um processo lá, civil e processo penal. Vocês estão vendo, né? Código de processo civil e código de processo penal. O que significa cada um deles? Código de processo civil diz respeito a fatos, por exemplo, como despejo, ação de despejo, ação de cobrança, ação de separação, quando existem os pais se separarem, tudo esse tipo. Penal é o que foi comentado aqui pelo advogado, pela promotora, quando alguém comete um crime. Se existe um crime que está sendo tratado, se aplica aquele código de processo penal. E a testemunha que, no início, o delegado de polícia faz um inquérito e diz: fulano, beltrano, ciclano viram o acometimento do crime. O Ministério Público, pela promotora de justiça, vai fazer a denúncia e dizer: o fulano matou o ciclano e as testemunhas são fulano, beltrano e ciclano. Porque foram elas que viram e disseram para o delegado que viram. Né? O advogado também vai fazer a defesa e dizer: eu vou mostrar que o meu cliente não é culpado, e vou provar com tais testemunhas. Ele arrola uma, duas, três testemunhas. Todas essas testemunhas que foram mencionadas pelo advogado, pelo Ministério Público, mencionadas no inquérito policial, tem que ir lá perante o juiz e depor. Tá? Se ela não for, eu posso mandar um oficial de justiça, que é um serventuário, ir lá, pegar a pessoa na sua casa e levar ela contra a vontade, para levar ela até lá o lugar que o juiz está, ela sentar na cadeira, além de explicar por que ela não quis ir, ela vai ter que dizer o que está, tá certo? Então, resumidamente, quando ela falta, o testemunho, o juiz pode mandar buscar ela à força. Bom? Respondido? Quem é o próximo aqui? Só se me permitir, doutor, só para explicar. Por que o juiz pode mandar buscar a força e o advogado não pode, o Ministério Público não pode, se os três estão na mesma pirâmide? Por que eu não posso e a doutora não pode? Porque o juiz tem poder. Exatamente. Muito bem. O juiz é poder. Não é porque ele é melhor. Não, não. É porque todos nós, quando ele fez um concurso, todos nós, a sociedade brasileira inteira, quando ele fez um concurso dele, disse para ele o seguinte: doutor juiz em direito, nós, a sociedade, lhe
estamos lhe damos o poder. Entendeu? A Dilma, a presidente Dilma, eu não gosto de chamar de Dilma. Sua Excelência Presidente da República. Ela é a maior autoridade do país. Então, é Sua Excelência Presidente da República. A presidente Dilma Rousseff, ela também foi eleita. Nós, a sociedade inteira, podemos não gostar. Alguns gostam, outros não gostam, uns votaram, outros não. Não é essa a discussão, mas ela foi eleita democraticamente e ela é chefe de um poder. Ela tem poder. Então, quando o juiz fala assim, vá lá, busque, o oficial de justiça, vá lá e busque a testemunha e traga ela aqui. Não é porque ele é arrogante, não é nada disso, não. É porque ele detém um poder. Ok? Em qual tribunal os senhores trabalham? Bom, eu trabalho no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Mais especificamente, eu sou juiz da 5ª Vara Civil, que fica ali na Avenida Cândido de Abreu, número 535. Eu sou promotora de justiça do Estado do Paraná também. E eu trabalho em Colombo. Alguém aqui é de Colombo? Conhece Colombo? Eu sou promotora de justiça lá, porque Colombo faz parte aqui, digamos assim, da região de Curitiba. Então tem gente que trabalha em Curitiba, tem gente que trabalha em Colombo, tem promotor que trabalha em Pirapara, né? Então eu trabalho em Colombo. Muito bem. Vejam lá, vocês têm que entender uma coisa. A pergunta foi em que tribunal vocês trabalham. Quem trabalha em tribunal, olha lá, imagine 3 casinhas. Tá? 3 casinhas. Uma aqui, outra casinha aqui, e outra casinha aqui. Esta casinha chama-se tribunal ou poder judiciário. É o poder judiciário. É onde trabalha o juiz. Nós trabalhamos lá, eventualmente, eu como advogado vou lá eventualmente, porque a minha atividade, eu preciso ir lá falar com o poder, com o juiz. A promotora, ela está lá numa outra casa que se chama Ministério Público. Ok? Ministério Público. E eu estou numa outra casa que se chama OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Cada um mora numa casa diferente. Imagine, profissionalmente, que cada um mora numa casa diferente. Nós não moramos na mesma casa do Poder Judiciário. Nós trabalhamos lá. A promotora tem uma sala lá no fórum. A Ordem dos Advogados também tem uma sala lá no fórum, tá? Para facilitar o trabalho. Mas quem mora aqui, trabalha, que é o fórum aqui é o juiz. O Ministério Público tem uma outra casa e ele, o advogado, tem uma outra casa. E aí a gente se junta no processo. Precisa da defesa, precisa do advogado. Você já pensou se todos os advogados morassem aqui? Não dá, né? Já pensou se todos os advogados, os promotores e os juízes morassem aqui? Nossa! Não dá, né? Então cada um mora numa casa, imagine isso, uma casa diferente. Eu, que sou advogado, moro aqui, na Ordem dos Advogados do Brasil. A promotora mora no Ministério Público, que é a instituição que ela pertence. E o doutor juiz de direito alto no Poder Judiciário, lá no Fórum. Fórum é Poder Judiciário. Tribunal de Justiça é Poder Judiciário, que é a casa dele, onde ele trabalha. Casa que eu quero dizer na casa que ele mora com a família, é a casa que ele trabalha. Eu aqui, eu, juiz ali. E tem que ser assim. Porque se já pensou se todo mundo morasse na mesma casa, um acusando, outro defendendo e outro julgando, que briga. Então, para evitar isso, cada um na sua casa. Beleza? Quem tem mais? É escritinha na fila? Foi? Tá.
advogado pode defender a própria causa? Um advogado pode defender a própria causa? Pode. Vejam lá. Nós temos uma lei, que é a Lei 8.906 de 94, que é uma lei federal, que é o Estatuto do Advogado. Ou seja, todos nós, tanto a doutora promotora, tem uma lei que se chama Lei Orgânica do Ministério Público, que regula, que estabelece, que diz o que ela pode e o que ela não pode fazer na função dela. O doutor Júlio tem uma lei chamada Lei Orgânica da Magistratura, ou do magistrado, Lei Orgânica do Juiz, que diz lá o que o juiz pode e o que o juiz não pode. E o advogado também tem uma lei, que é o Estatuto da Ordem dos Advogados, o Estatuto da Ordem, o Estatuto do Advogado, que diz o que o advogado pode e o que o advogado não pode fazer. Não é porque eu sou advogado que eu posso fazer tudo. O juiz não pode fazer tudo, então só vai fazer o que a lei diz que pode. Aliás, todo mundo tem que obedecer a lei. Ok? Muito bem. Se eu sou advogado e vamos supor que eu bati meu carro, vamos parar de falar de tempo. Eu bati o meu carro. Num acidente de trânsito, bati meu carro com o outro, não teve vítima, só teve dano. Ok? E eu acho que eu estou certo, porque quem pulou o sinal foi o outro. Eu vou lá no juiz, não preciso esse, eu não preciso passar pelo promotor. Por quê? Não teve vítima, só teve dano. O interesse ali é só de duas pessoas, portanto, não há interesse da sociedade. O Ministério Público só intervém quando há interesse da sociedade. Aí eu faço uma petição, vou lá no juiz e digo, o juiz, eu estava certo, está aqui, tá. Eu estou advogando em causa própria? Estou. Por quê? Porque o carro era meu, eu bati e eu fui no juiz e eu peticionei. Aí eu posso. Eu posso me defender de qualquer coisa que a gente chama de defesa em nome próprio. O advogado pode, se ele estiver regularmente, tiver tudo regular na ordem do advogado, ele pode fazer a própria defesa. Mas, como bom e velho advogado que eu sou, sempre digo o seguinte: nunca faça a tua própria defesa. Nunca. Não é recomendado. Mas a lei diz que pode e eu posso fazer isso. Tá? Quem que é o próximo? Para. O senhor gosta do seu trabalho? Qual senhor? Alguns gostam? Veja, eu acho que cada um de nós aqui, tanto advogado quanto promotor, a gente estudou bastante. Tá? Começamos com vocês aí, sentadinhos, aprendendo lá, ver se tomar frases, conjugar verbos, falar um pouco de inglês. E aí nós evoluímos. Daí o caminho que vocês vão seguir. Vocês vão seguindo, vão crescendo, vão passar para o ensino médio. Depois do ensino médio vocês podem se preparar para fazer o Enem, para fazer o vestibular, entrar na faculdade, naquela que vocês escolherem. Então, hoje nós estamos aqui, todos nós, da nossa função, precisa ter cursado o curso de Direito, né? Faculdade de Direito, que vocês mencionaram antes. E aí, depois da Faculdade de Direito, tem que fazer um concurso, porque como nós trabalhamos, eu e a promotora, mais especificamente, num cargo que é criado e representa, no caso do juiz, o poder, tem um limite, quer dizer, não é qualquer um que chega lá e diz, eu queria ser juiz. Aí chegou o tribunal, aqui o meu nome está aqui, pode vir nomear juiz, não é assim. A pessoa, todos vocês, imaginem todos vocês aqui na sala e existe um concurso para uma viagem. Só um de vocês vai poder viajar de férias por 30 dias a um lugar que vocês escolherem. Imagine isso. Quem queria isso? Todo mundo, né? Mas não é todo mundo que vai levar. Por quê? Porque a professora não tem dinheiro para todo mundo. Então ela fez um concurso, só vai ir quem passar nas provas que eu fizer. Então ela vai imaginar uma prova,
português, de matemática, de redação, de leitura, e vai aplicar essa prova para todo mundo. Aí todo mundo vai fazer. Aí ela vai corrigir as provas e dizer, ó, o Luan é o cara, ele acertou tudo. Entenderam? Pra onde você vai viajar, Luan? Pra onde você queria ir? Se pudesse ir. Todo Todo mundo, ó, vai sair cara essa viagem. Nossa, Ah, mas é dinheiro, Mas o exemplo que eu estou dando para vocês é um concurso chamado concurso público. Tá? Para ser juiz, para ser promotor, existe um número de vagas limitadas. E quem tem interesse e tem a formação no curso de Direito, vai lá e se inscreve. Aí estuda, faz a prova. Não é uma prova só, são mais de uma. Aí vai fazendo. E se passar, pode assumir. Mas a pergunta era, gosta do que faz? Gosto. Gosto do que faz. Eu também vou responder, para me perguntar. Eu não consigo, você perguntou, né? Você. Eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Se eu fosse promotor de justiça, eu seria o pior promotor de justiça. Porque eu ia pedir absolvição de todo mundo. Não ia pedir condenação de ninguém. Se eu fosse um juiz, eu ia absolver todo mundo também. Eu ia ser um péssimo juiz. Eu adoro o que eu faço. Por quê? Porque eu estou exatamente no equilíbrio. E o juiz não pode absolver todo mundo. A promotora não pode pedir absolvição de todo mundo. E eu gosto de pedir absolvição de todo mundo. Então eu sou um cara, digamos que tem um coração muito grande. O juiz não pode ter, o promotor também não pode. Então, cada um busca a profissão que melhor se encaixa na sua personalidade, no seu jeito. Entendeu? Eu sou apaixonado pela profissão. Tá? Eu tenho filho juiz, eu tenho uma filha que é assessora do Tribunal de Justiça, né, que são profissionais do Poder Judiciário, colega do doutor juiz, mas eu não consigo me ver fazendo outra coisa a não ser advogado. Eu sou apaixonado. Beleza? Doutora. Quem mais tem perguntinha aqui? Tá, das escritinhas que a professora colocou. Camille. Dessa fila aqui, dessa fila não tem mais ninguém? Então aqui. Leia em rosa. Como? Se eu juiz pode ser juiz, eu professor e eu promotor pode ser o quê? O professor e o promotor pode ser o quê? Assim, tanto o juiz, quanto o promotor, quanto o advogado, eles também podem ser professores. Ali naquela lei maior que a gente fala, a Constituição, ela diz o seguinte: o juiz e o promotor não pode exercer mais nenhuma outra profissão. Só pode ser o juiz ou o promotor. A única exceção é qual? Ser professor. Geralmente, professor da faculdade de Direito. Então, assim, o juiz e o promotor pode ser juiz e promotor e professor. Advogado também pode ser professor. Era isso que você queria saber ou não? É isso? Tá bom. Só o advogado, só me permitido, o advogado pode. Por que o advogado pode fazer outras coisas? Eu posso, por exemplo, ser dono de uma empresa. A promotora não pode, o juiz não pode. Eu posso. Por que eu posso? Porque eu não sou funcionário público. Eu não fiz concurso público. Eu não tenho um salário pago pelo Estado para só fazer aquilo. Quem me remunera é o cliente, é a pessoa que me contrata. Então, o único dos três aqui que pode fazer quase tudo, pode ser empresário, pode ser... eu posso ser vereador e posso advogar? Posso, desde que eu não exercício da advocacia, não advogue contra a Câmara Municipal. Se eu não advogar contra a Câmara, eu posso advogar. Já o promotor, o juiz não pode. Beleza? Quem mais tem? Tá. Como saber se as pessoas estão cumprindo seus direitos e deveres? Olha, direitos e deveres é uma coisa bem genérica, assim, né? Qual é o teu dever aqui na sala? Estudar.
que mais? Ler, Promessas. ler, Ler, cuidar do material, né? não Ser educado. Isso são deveres. Como é que a professora sabe que não está cumprindo esses deveres? Quando tu te atrasa para chegar a aula, quando tu não é educado, quando tu não lê o livro, quando não passa tateando. Então a mesma coisa as leis. Como é que a gente sabe que alguém não cumpriu esse dever? Quando falta alguma coisa. Né? Um exemplo, por exemplo, que é da área tanto do advogado, do Ministério Público e do juiz, vamos pegar uma área de família. Como é que se sabe que os pais não estão cuidando dos filhos? Vocês são filhos, né? Imagine se o pai de vocês não dá roupa, não dá comida, deixa vocês na rua. Ele está cuidando de vocês? Não. É assim que se sabe quando alguém não cumpre os seus deveres. Quem mais? Se alguém com 16 anos cometer um crime, ele ficará na liberdade? É assim, como que funciona? Até 18 anos, vocês são considerados adolescentes. De 18 anos para cima, vocês são considerados adultos. Quando uma pessoa com mais de 18 anos comete um crime, ela vai responder de acordo com o Código Penal e o Código de Processo Penal, na Justiça Criminal. O promotor vai acusar, o advogado vai defender e o juiz vai julgar. Como que funciona com menos de 18 anos, quando vocês são adolescentes? Quando um adolescente comete, a gente nem fala mais crime, a gente fala um ato infracional. O adolescente, ele não vai ser julgado, processado de acordo com o Código Penal. Existe uma lei especial para o adolescente, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, no Estatuto da Criança e do Adolescente, tem as regras gerais, né, para processar e julgar quando um adolescente comete um ato infracional que seria um crime. E isso ele vai ser julgado não é na justiça criminal, é na justiça da infância e adolescência. E aí você me perguntou, ele pode ser preso? Ele não pode ser preso. Nenhum adolescente vai para prisão, vai para cadeia. Ele pode ser apreendido e ele vai para uma casa onde ele fica apreendido, que não é prisão e nem cadeia junto com os adultos. Alguém sabe o nome dessa casa? Conselho tutelar. Não. Não, o Conselho Tutelar é um órgão, não é uma casa. Orfanato. Não. O orfanato é onde ficam as crianças que não estão mais com seus pais, que a gente fala abrigo, né? Essa casa se chama Sense. Alguém já ouviu falar do Sense? Já ouviu? Conhece alguém que está lá? Não. Então, geralmente quando o adolescente comete, né, esse ato infracional, ele vai para esse Sense quando o ato infracional é grave. O que é um crime grave? O que vocês acham que é um crime grave? Matar uma pessoa é um crime muito grave, né? Roubar uma arma é grave? É grave. Então funciona mais ou menos assim. Você entendeu a diferença? Entendeu? Fala. Fala mais alto pra gente escutar. Quanto tempo ele trabalha no Poder Judiciário? Pode responder. Vamos lá. Eu trabalho no Poder Judiciário como juiz há 18 anos. Mais que todo mundo aqui, a idade de todo mundo. Vocês não eram nem nascidos. Mas assim, como juiz de direito, antes de ser juiz de direito, eu trabalhei por 4 anos como advogado e ainda por 8 anos ainda fui oficial de justiça do Poder Judiciário. Então, somando tudo isso, já dá uns 30 anos. Quase se aposentando. Passa aposentando. Então, eu sou advogado há 15 anos. Eu entrei na faculdade, olhe lá. Não existe idade para se começar a estudar. Eu entrei na faculdade de Direito de 40 anos. Tinha 40 anos. Com 45 anos eu me formei. Estou com 60 e
e sou advogado há 15 anos. Antes de ser advogado, eu trabalhei num monte de coisa lá, empresa privada, não era funcionário público, tá? Nunca fui. Mas de advocacia eu tenho 15 anos. Beleza? Eu sou a mais novinha. Eu sou promotora de justiça há 7 anos. Tem quase a idade de vocês, hein? Sou novinha. Mas eu também fui advogada há 3 anos. Então eu me formei, advoguei 3 anos, depois mais 7 anos de promotora de justiça. Então eu já estou trabalhando há 10 anos. Tá? E aí, na última fileira, quem tem pergunta? Tá. Se uma pessoa cometer um crime, como é o julgamento? Quer explicar? Quando, aquilo que eu expliquei pra vocês, quando alguém comete crime, quem que vai ser a primeira autoridade que vai ter contato com tudo aquilo? Não. O criminoso. Criminoso é autoridade? Promotor de justiça. A polícia. Quem que investiga crimes? A polícia. Aí o que vai acontecer? A polícia vai lá, vai na cena do crime. A polícia vai lá, vai na cena do crime, vai tirar foto, vai ouvir testemunha. Aí a polícia vai juntar tudo isso numa papeladinha chamada inquérito policial. Aí vem o delegado de polícia, vai lá na minha sala, sala do promotor de justiça, e fala assim, ó, terminamos a investigação. Fulano, como que é seu nome? O Igor é o suspeito. Concluímos isso. Aí eu, promotor de justiça, vou lá e vou analisar toda a investigação feita pela polícia. Aí eu vou chegar e realmente, eu acho que foi o Igor que cometeu o crime. Aí eu vou pegar esse processo, vou lá dizer, o Igor cometeu um crime. Doutor Paulo, tá aqui, ó. Estou processando o Igor porque ele cometeu um crime. Aí o que o doutor Paulo vai dizer? Igor, você tem advogado? Não? Então, você vai ter que contratar um advogado, você precisa se defender. Quem que você vai contratar? Dá uma dica. E aí o advogado vai fazer a defesa. Eu sou o último, você viu? Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Eu sou o último então. Então é assim que funciona quando alguém comete crime. Aí a gente vai ter uma audiência, né? O juiz vai ouvir as testemunhas, vai analisar as provas, no final vai interrogar o Igor, e aí o que acontece? Aí chega no final, o juiz fala assim, promotor, o que você tem a me dizer? Aí eu vou falar, doutor, o Igor é culpado, condene ele. Vai falar para o advogado, senhor advogado, o que você tem a me dizer? Aí o advogado vai dizer, não, doutor, o Igor é inocente, o Igor não cometeu crime. E aí no final, o doutor Paulo vai analisar tudo isso e vai dar uma pena através de uma sentença. E aí é assim que termina o processo, entendeu? Se por um acaso o Igor for condenado, o Igor ele pode ser preso e recorrer também. Tá? Se ele não se conformar com aquela sentença, ele pode recorrer. E é assim que funciona, entendeu? Quem mais tem pergunta? Tá. Eu adorei seu cabelo. É muito lindo. Quantos anos? Eu sou juiz há 18 anos. E aqui? 18 anos. Quem escolhe as pessoas para fazer parte dos jurados quando tem julgamento? Bom, Deus não sei. Levanta pra falar e fala em voz alta. Pra Quem todos. escolhe as pessoas para fazer parte dos jurados quando tem um julgamento? Quer explicar, doutor Paulo? Quero. Na verdade, essa pergunta tua completa, acho que a menina fez, né? É. Porque tem crimes que são julgados pelo tribunal do júri. Falando do tribunal do júri, né? É isso? Jurados, é isso? Então, os jurados, assim, tem um tipo de crime que vai a julgamento de uma forma um pouco diferente dessa aqui. Um pouco diferente por quê? Porque quem julga aqui, antes de julgar a sentença, existe os jurados. Dá até para incluir aqui.
os jurados, tá? Por exemplo, corpo do jurado. Os jurados são pessoas, os pais de vocês, só tem que ser maior de 18 anos. Qualquer pessoa de 18 anos para cima, pai, tio, sobrinho, vizinho, etc., pode ser chamado a ser jurado, tá? Jurado é aquele que é juiz de um processo de crime contra a vida. Então imagine o caso que foi dado aqui, uma morte, morreu alguém, né? E alguém foi acusado por ter cometido esse crime. Esse crime chamado homicídio, que é a morte de alguém, uma pessoa, ela é esse crime pela Constituição, que nós falamos ali, Constituição Federal, ele só pode ser julgado num órgão chamado Tribunal do Júri, que é presidido pelo juiz, que existe como necessidade uma acusação feita pela promotoria, uma defesa feita pelo advogado. Existe um número de 7 pessoas da comunidade, que são pessoas maiores de 18 anos, que são os jurados. Esses jurados é que vão decidir, ouvindo os argumentos do promotor, ouvindo os argumentos da defesa, se aquele réu que cometeu um crime chamado homicídio deve ser culpado ou não. Certo? Qualquer pessoa, então, acima de 18 anos que tenha uma reputação boa, pode ser alguém que já esteja respondendo ou condenado por algum tipo de crime, tá? Ele pode ser jurado, e o jurado, em número de 7, compõe o tribunal do júri e dizem para o juiz se aquela pessoa que cometeu um crime de homicídio deve ser ou não, deve receber ou não uma condenação, uma pena. Tá bom? Vamos saber quem está mentindo e quem está falando a verdade no caso. Essa parte é muito difícil. Doutor? Vamos dar um exemplo aqui. Eu sou muito estudioso, tá certo? Eu sou um cara muito estudioso, certo? O que é isso aqui? Faz de conta, né? Então isso aqui é uma forma que a gente usa para dizer que não é verdade, é mentira, né? Eu vou lá, né? Ó. Vou, mas não vou. Então a gente que lida com isso, o juiz, o promotor, o advogado, tem que saber fazer uma leitura, assim, como a professora faz, quando vocês olham para ela e dizem, eu não fiz aquilo. Ou para os pais, vocês já fizeram isso, né? Mas assim, não fiz aquilo. Aí o pai e a mãe acreditam em vocês? Por quê? Porque elas sabem, porque viram, leram a resposta que vocês deram e vocês não estão dizendo a verdade. Então é mais ou menos assim que a gente trabalha. Funciona também com adultos, sabe? Disso. Mais alguém tem, então? Mas tem indícios, não tem algumas... Eu posso até, se o senhor me permitir, só para complementar. Lembro que a promotora falou, ó, tem a polícia que investiga, depois eu vou ver se o que a polícia me disse é verdade ou não. Por quê? Imagine que aconteceu um fato. E este fato aconteceu lá na rua. E 5 pessoas viram. Certo? Bom, eu como advogado, lembro que o doutor juiz disse, o advogado vai arrolar a testemunha, ou a promotora vai arrolar a testemunha, e se a testemunha não vier, eu mando o poder do juiz. Eu mando ele vir no oficial de justiça, vai lá, nem que tenha que a polícia vai pôr. Eu lembro. Então, o que a gente vai analisar no final para decidir se é culpado, se é inocente, se alguém mentiu, se alguém não mentiu? A gente vai analisar o que a gente chama de prova. Ok? Provas. Ok? O que vocês fazem no final do mês aqui ou cada semestre? Não é uma prova? O que é uma prova? Uma avaliação? É a aplicação de uma forma de aplicar a vocês ou de vocês demonstrarem para a professora que vocês têm conhecimento. Prova é conhecimento. Uma pessoa viu, a outra viu,
E junta tudo isso, a promotora vai analisar aquela prova, vai tomar conhecimento daquilo, vai levar para o juiz. Se ela, ao tomar conhecimento, verificar que as provas, as pessoas que falaram lá não têm conhecimento ou não sabem, ela pode pedir o arquivamento. Então, quando a gente analisa lá no processo para saber se está mentindo ou não, é questão de prova. E só para lembrar, falso testemunho é crime também. Toda testemunha tem que falar a verdade. Ok? Tá. Senhor advogado, e se o senhor fosse ameaçado pelo seu cliente, você falaria ao juiz ou passaria por Muito boa pergunta. São coisas distintas. Veja, tudo que o meu cliente falar para mim a respeito do crime, tudo que ele falar, eu tenho chama-se um dever de sigilo. Eu não posso contar para isso. Eu não posso contar para o promotor, sob pena de anular o processo e sob pena de eu ser punido. Eu não posso. O juiz tem que contar, o promotor tem que contar. Eles têm que ser públicos. O advogado não. O advogado, se um cliente chegar lá no meu escritório e disser assim, doutor, eu matei fulano. Eu não posso, o advogado, não posso ir lá para a promotora e dizer, doutora, não se preocupe que eu já sei quem matou. Eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso, a promotora já vai ter que tomar providências contra o advogado por quebra de sigilo, não pode. É segredo profissional. Ok? Agora, se um cliente me ameaça, aí não é mais sigilo. Aí ele está cometendo um crime. E aí eu tenho, e vou ao promotor de justiça, vou ao delegado de polícia, e se for do processo, eu já mando constar, aviso o juiz, o promotor lá na audiência, digo, olha, não vou mais ser advogado dele, me conste lá, porque ele está me ameaçando. Ele está cometendo um crime. Mas eu não vou revelar nada do que ele me disse do fato. Agora, a ameaça, se ele me ameaçar, eu vou na delegacia de polícia, sim. Pela Ministério Público, eu comunico isso, e não defendo mais. Até porque tem uma coisa que a gente tem que ter, o advogado tem que ter no cliente, chama-se confiança. Se o cliente não confia no advogado e o advogado não confia no cliente, como é que eu vou fazer defesa? Se ele está me ameaçando, eu não confio nele. Não é verdade? Respondido? Alguém mais tem? Vai. Senhor advogado, se você, por exemplo, conseguir soltar uma pessoa Que é culpado, que cometeu um crime. Você quer saber o que acontece com ele ou com a pessoa? Comigo? pessoa. Com a pessoa? Vai livre. Vai livre. Não, mas se ele soltar uma pessoa Nossa, veja lá. As pessoas, existem situações na vida de todo ser humano em que é permitido cometer alguma coisa, mesmo que esteja lá tipificado como crime, que esteja escrito lá no Código do Crime. Por exemplo, imagine uma pessoa que está em casa, na casa dela, o pai, a mãe, e chega na casa alguém para invadir a casa de qualquer um de vocês, ou para assaltar a casa armado. Eu pergunto, o pai de vocês tem o direito de se defender e defender a família dele dentro da casa dele ou não? Sim. Tá. E se ele tiver que matar o bandido lá dentro? Ele não tem o direito? Sim. Tem. Então, ele cometeu um crime, porque está lá no Código Penal, matar alguém. É um crime de homicídio. Mas nesta hipótese, ele cometeu o crime como um todo, ou seja, preencheu todos os requisitos do crime? Não. Por quê? Porque nessa hipótese a lei, a própria Código Penal autoriza. Só, a minha casa, a minha família, eu vou defender com unhas e dentes.
Se alguém entrar na minha casa para cometer o mal para a minha família, todo mundo vai se defender. Entendeu? Aí não é por isso. Então, quando a gente vai levar para julgamento, a gente tem que analisar o porquê que aquela pessoa cometeu aquilo. Entendeu? E por isso você tem todo esse processo aqui para saber se efetivamente ele cometeu o fato autorizado pela lei ou se ele não estava. Se ele não estava autorizado, ele vai ser punido. Se ele estava autorizado, ele vai ser absolvido. Pode acontecer, e acontece muito, de ter um crime e o Ministério Público e a polícia não reunir provas suficientes de que foi aquela pessoa que cometeu. Isso é comum, não é? E aí como é que faz? Se eu não tenho provas suficientes para provar que foi aquela pessoa que cometeu o crime, o que eu faço? Eu condeno? Eu tenho que absolver, o promotor tem que pedir absolvição, o advogado também, e o juiz é obrigado a absolver, porque eu não tenho prova. Sem prova, ninguém pode ser condenado. Respondido? Calma, você já fez, deixa ele fazer lá. E se uma pessoa foi presa inocente por causa de testemunhas falsas? Porque a testemunha falta? Falsa. Essa parte é difícil, hein? Como a gente falou, a testemunha, ela tem a obrigação de falar a verdade perante o juiz. Se descobrir que ela mentiu, foi falsa, ela pode ser presa pelo crime de falso testemunho, tá? Então assim, como ele falou, né? Como saber se alguém está mentindo ou não? A gente não tem a fórmula mágica, né? Ninguém tem fórmula mágica, bola de cristal para descobrir o que vai acontecer. O que a gente procura ter é muito cuidado. Muito cuidado para analisar as provas, para ouvir uma testemunha, para analisar aquela testemunha, ver se ela está mentindo ou não, para que inocentes não sejam condenados. E existe digamos assim, um princípio, uma regra dos juízes que vai muito assim, nesse sentido. Quando o juiz está em dúvida se aquela pessoa fez ou não fez algo de errado, o juiz vai condenar? Não. Se ele está na dúvida, se ele acha que a testemunha está mentindo, se ele acha que não foi bem daquele jeito, o juiz ele vai absolver. Na dúvida, sempre absolve. Nunca condena com dúvida. Você só pode condenar uma pessoa quando tiver certeza de que aquela pessoa cometeu um crime. Se tiver dúvida, vai absolver. Mas funciona mais ou menos assim. É que a gente, como já está na prática, a gente sabe mais ou menos os cuidados que a gente deve ter com cada prova, com cada testemunha. Então, assim, pra gente fica um pouco mais comum, né? Faz parte do nosso trabalho. Mas pode acontecer, né? Assim como o culpado ser solto, o inocente ser preso. Mas o juiz, geralmente, quando ele fica na dúvida, ele absolve, tá? Vou ensinar uma coisa para vocês, com a permissão das professoras. Alguém sabe falar latim? Não é a língua do cachorro, tá? Não é lá. Latim é uma língua antiga, que é a origem, está na origem da nossa língua portuguesa, tá bom? E isso que a doutora falou agora, tem uma frase em latim, que eu vou ensinar e vocês vão repetir, que exatamente diz que na dúvida sempre a favor do réu. Ou seja, na dúvida se ele é ou não culpado, se ele foi ou não acusado por um falso testemunho ou falsas provas, o juiz absolve o réu, certo? Isso é assim, ó. Aí vocês vão chegar em casa e vão repetir para os pais, ó, aprendi uma frase em latim. Vamos ver se eles sabem o que é. Leiam para mim. Todo mundo sabe falar latim, né? Sabe? In dubio pro réu. Isso é um verbete chamado em latim, que significa na dúvida a favor do réu. Ou seja, se o juiz está na dúvida se aquele réu
que é acusado cometeu ou não aquele crime, ele absolve, ele só condena quando tem certeza. Isso aí. Só muito cuidado, que é o seguinte, olha o que o doutor Luiz escreveu. Isto é em língua, isto é em latim. Como é que se escreve réu em português? É com o? Isso. É com o. Isto é em latim. Em português, réu é com o. Certo? Você tem pergunta? Não? Então levantou uma. Vamos lá. Diga lá. E se depender da testemunha para descobrirem quem foi que cometeu o crime, só que essa testemunha foi a que cometeu o crime no lugar da pessoa acusada, só que ela é inocente? Então, por isso que a gente vai ter aquele processo. Entendeu? Porque vamos supor o seguinte. Então, foi você é a testemunha que cometeu. É só vai embora. E ele é que está sendo acusado. Mas ele não cometeu. O que ele vai fazer? Ele vai chegar para mim, vai jogar aqui, doutor, eu estou sendo acusado disso, mas eu não cometi. Aí eu vou lá para ele assim, tá bom, você não cometeu. Onde é que você estava naquele dia, no dia que aconteceu? Ah, eu estava lá na casa do meu pai. Aí o que eu vou fazer? Eu vou lá no juiz, faço um pedido para o juiz, e olha, eu quero ouvir o pai dele. Aí o pai dele falou assim, não, naquele dia, naquele horário, ele não podia ter cometido, ele estava lá em casa. Quem mais viu? Ah, tinha o vizinho da frente, eu vou chamar, lembra que a gente falou da testemunha? E eu vou chegar à conclusão que não é ele. Mas então quem foi? Quem foi? A polícia vai investigar e vai descobrir que naquele dia, quem estava lá no local era você, não ele. Este é o trabalho que nós todos fazemos. Todos nós fazemos. Eu, como advogado, lembra que eu disse, eu como advogado não vou falar para o juiz e não vou falar para o promotor e não vou falar para o delegado quem foi. Quer dizer, se foi ele, eu não vou contar. Por que não vou contar? Lembra que eu falei do dever ético que eu tenho, que eu não posso contar? Ele tem a obrigação, se ele quiser, se ele ir lá contar para o promotor, contar para o juiz, não ele. Eu até oriento ele a fazer isso, mas eu não posso fazer, certo? Agora, se eu estou dependendo dele e descubro que é você, agora eu tenho a obrigação de ir lá no delegado e dizer, ó, não é esse menino aqui que me contratou, é esse outro menino. Aí eu posso, devo, tenho a obrigação dele. Beleza? Se o juiz for subornado, tipo, ser comprado. O juiz for o juiz, veja, todos nós somos pessoas, tá bom? Tipo, se somos pessoas e seres humanos, nós temos valores positivos e também negativos, tá? Há juízes que podem ser subornados, há delegados que podem ser subornados, existem promotores e advogados também. É uma questão de caráter. A pessoa, para ser subordinada, ela tem que ter um caráter ruim, deteriorado, ou seja, se é um juiz que possa ser subordinado, ele nem deveria ser juiz. Porque o juiz já exerce um poder em nome de toda a sociedade. Então ele tem que ter, no mínimo, um caráter mais firme e não ser facilmente uma pessoa que se corrompe. Tá bom? Mas o que tu falou pode acontecer em qualquer lugar. Pode ser um professor, ou pode ter um político, ou pode ter um entender. A corrupção, que é se corromper, é um grande problema da nossa sociedade hoje. Vocês veem e ouvem nos noticiários, né? No jornal, escutam os pais comentar sobre a Operação Lava Jato, a corrupção. É exatamente isso que você está falando. Bom, mais uma para fechar então. Quem é a última? Quem não fez pergunta? Eu acho que ela fez, não? Eu acho que ele não. Então nós vamos ver quem não fez ainda. Diga.
Bom, eu sou, e dentro do Poder Judiciário, tá? A estrutura do Poder Judiciário, ela funciona assim, tem juízes que se especializam na área criminal, como tem advogados que se especializam na área criminal, como tem promotores que só atuam na área criminal, certo? E tem o juiz que trabalha com a infância e juventude, tem juiz que só trabalha com criança e adolescente, certo? Tem juiz que só trabalha com problemas de família, sabe? Aqueles problemas que vocês sabem bem, né? Briga do pai e mãe, pensão de alimentos que não é paga, direito de visitação, né? Quando os pais se separam, quem fica à guarda dos filhos, tudo isso é direito de família. Eu sou da área civil, que é o juiz que cuida de execuções de despejo, cobrança de dívidas, batida do carro, sabe? Essas coisas assim. É isso aí. Entendeu? Bom, eu acho que... Deixa eu falar, eu queria fazer uma pergunta. Vamos só por último. Qual foi o caso mais difícil que você viu? Eu vou responder para você o seguinte: o caso mais difícil da minha vida é o próximo. É verdade, porque a gente nunca sabe o que vem, né, doutor? Agora, difícil, muitas vezes para um juiz dar uma sentença e mandar alguém para uma cadeia, e sabendo que aquele pai é o provedor da família, e que aquele pai tem lá 3, 4 filhos pequenos, é muito difícil para um juiz nessa hora dar uma sentença, mas ele tem que dar. É muito difícil para um promotor nessa hora pedir a condenação, mas ele tem que pedir, é a função dele, tá? Então, dizer assim, qual o caso mais difícil na vida, para mim, eu não sei se respondo pelo doutor juiz ou pela doutora promotora, mas para mim o caso mais difícil é o próximo. Porque aquele que já foi, mas o próximo eu não sei o que vem. Na verdade tudo é difícil, né? Existem, na verdade, nós trabalhamos uma profissão, juiz, promotor, advogado, que mexe muito com a liberdade da pessoa, com a existência da família ou não, com uma filha ganhar ou não alimentos, ou ganhar material de estudo, enfim. Então tudo isso é difícil, porque você tem que tirar de um para dar para o outro. Né? Você tem que obrigar o pai, sob pena até dele ser preso, a pagar a pensão que ele deve para os filhos, porque o filho precisa comer, precisa se vestir, certo? Precisa comprar sapato. Então essa é a dificuldade. A gente tem que superar, porque nós, quando escolhemos ser juiz, nós temos que entender que faz parte da nossa obrigação. Faz parte da nossa obrigação dar uma solução. O juiz não pode nunca dizer que eu não vou decidir esse caso. Esse caso é muito difícil, eu não vou decidir. Não pode. Ele tem que decidir mesmo que seja mais difícil esse caso. Certo? Eu concordo com o Dr. Paulo. Tudo é difícil. Tudo é muito difícil. Mas são profissões muito bonitas, são profissões onde vocês conseguem ajudar muitas pessoas, né? Tanto como promotor, como advogado, como juiz. Então, assim, quem quiser, gente, quem já acha, assim, que gosta, sabe, de ler, de estudar, de ajudar as pessoas, né, de ouvir o que está acontecendo com a pessoa, aquele problema, já é um bom sinal de que pode ser um bom juiz, um bom promotor, um bom advogado. Mas o recado que a gente deixa para vocês é o seguinte: sejam cidadãos, participem sempre de tudo, façam o melhor que vocês podem fazer, né? Independente da profissão que vocês queiram seguir, sejam sempre os melhores que vocês podem ser, né? Professor, advogado, juiz, médico, enfermeiro, bombeiro, engenheiro, comerciante, vendedora, qualquer coisa. Mas sempre tente ser o melhor, sempre tente fazer o melhor e sempre tente ajudar as pessoas, né? Fazer o bem para as pessoas, porque quem segue esse caminho de estudar, de fazer, sabe, o bem do próximo, vai sempre dar certo. Pode demorar, pode ser um pouquinho difícil, porque na vida nada é fácil. Vocês ainda são crianças, né?
Mas vocês vão crescer, vocês vão se tornar adultos, vocês vão ter os problemas que os adultos têm no dia a dia. Não é fácil, mas se vocês continuarem assim, vai dar tudo certo. Certo? Quem agora quer ser juiz, advogado ou promotor? Promotor. Muito bem. Juiz. Advogado. Promotora. Só dois? Eu vou só, como último recado que eu vou dar para vocês é o seguinte. Alguém é melhor do que o outro? Não. Existe alguma profissão mais importante que o outro? Não. Eu vou dizer para vocês que existe uma só, que está acima de todas as outras. Porque você só chega lá, você só vai ser juiz, promotor, advogado, delegado, carpinteiro, pedreiro, qualquer coisa. Qualquer uma no mundo. Só tem uma que eu, pelo menos na minha opinião, está acima de todas as outras. Eu faço questão de escrever até com uma singela homenagem, tá? E é o... Sem isso, não existe nenhuma outra profissão. Nada. Nós estaríamos lá no meio do mato, sabe? Como os animais selvagens. Todos nós, para chegarmos a juiz, promotor e advogado, tivemos que ter professores. Por isso que eu digo sempre, todas as profissões, pelo menos na minha opinião, todas estão no mesmo nível, exceto essa aqui que está acima de todos. Porque nós só conseguimos chegar em algum lugar por eles aqui. Por isso, a vocês, professores, professoras, mestres, carinhosamente, pelo menos, e acho que falo pelo Ministério Público e pelo Judiciário, carinhosamente recebam aqui o nosso respeito e a nossa homenagem, porque são vocês os responsáveis maiores por eles chegarem onde vão chegar e por nós estarmos onde nós estamos. Para vocês, muito obrigado. Só para encerrar, eu vejo nos olhinhos de vocês aqui, médicos, engenheiros, advogados, professores, jogadores de futebol, coxa, Referência do coxa. enfim, trabalhadores, empresários, certo? Professores, diretores de empresa. Por quê? Porque vocês representam o futuro do Brasil. Todos são brasileiros. Quem é responsável pelo futuro do nosso país, nós estamos indo. Estamos passando. Daqui a pouco eu me apresento como juiz, a promotora também se apresenta como promotor, o advogado vai ajudando, mas chega um dia que ele já não consegue ter forças. E quem que vai nos substituir? Vocês. Vocês serão os promotores, os juízes, os advogados, os engenheiros, os presidentes e presidentas, como chamam agora, né? Da República, governadores, presidentes. Vocês é que são. E para isso, eu faço coro integralmente com todas as palavras que foram ditas aqui. Ninguém de nós chegou aqui sem que tenha sido ensinado um dia. Eu lembro ainda hoje, como vocês estavam sentadinhos na escola, aprendendo A, B, C, D, a vovó, vírgula, não se usa mais isso, né? Mas de qualquer forma, vejam isso. Se o professor estivesse aqui orientando vocês, ensinando, cobrando, a gente não chegaria distante, vocês não chegarão também lá. Por isso que eu quero, olhando aqui, eu achei muito importante essas promessas que vocês fizeram aqui, e eu destaco essa primeira. Ler muitos livros é o que vai nos tirar da ignorância. Vocês querem saber falar inglês? Quer saber a história do mundo? Quer conhecer tudo? Leiam livros. Os livros são os nossos melhores amigos.
Vocês começam lendo aqui e continuam lendo a vida toda. Porque o conhecimento é a chave que vai tirar vocês e todo o Brasil do atoleiro, que vai permitir que a gente consiga chegar na frente, lá num país mais justo e mais adequado para que cada um de nós possa viver melhor. Tá bom? O conhecimento e o conhecimento se adquire principalmente lendo muitos livros. Tá bom? Eu me sinto muito bem de ter vindo aqui e sempre gosto de olhar para as crianças, porque aí está o nosso material no futuro. Né? E assim a gente veio falar da justiça, do poder judiciário aqui, mas com certeza muitos de vocês não querem saber disso aí. O cara quer ser engenheiro, quer ser médico, quer ser veterinário, quer ser... Mas em qualquer profissão que vocês escolherem, vocês vão ter que ter conhecimento, vocês vão ter que ler muitos livros. E é isso que eu desejo de todos vocês. Tá bom? Obrigado. Vamos bater uma foto? Nós, enquanto professores e a equipe, em nome dos alunos, agradecemos a oportunidade por poder estar participando.